profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55 nos diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunhos aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do seu Senhor, teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Palavra do Senhor. Enquanto a trombeta não toca, irmãos, cá estamos nós. Cantamos nesta música a alegria da não dificuldade. Cantamos nesta música a alegria da vida sem choro, sem lágrima. Estava falando para Deus, esta é a nossa escatologia, esta é a leitura que fazemos acerca da vinda do Cristo, de que virá, nos tomará para si mesmo e viveremos eternamente com Ele. Será agora um só rebanho e um só pastor. Assim cremos, assim esperamos, assim desejamos. Mas enquanto a trombeta não toca, cá estamos nós, mortais, alcançados pela graça, salvos por Jesus Cristo, vivendo esta tensão do já e o ainda não, conforme alguns teólogos defendem, porque já somos salvos de fato, né? Mas na sua inteireza, na sua plenitude ainda não, visto não que a salvação se passa por etapa, a salvação é definitiva e única, mas a salvação de nós mesmos ainda não aconteceu, a salvação das problemáticas da vida ainda não aconteceu, por isso vivemos essa tensão do já e o ainda não, né? Enquanto a trombeta não toca, cá estamos nós, vivendo o medo da doença, vivendo o medo do desemprego, vivendo o medo da crise conjugal, vivendo o medo, enfim, de tudo. Vivemos a vida dos mortais, vivemos a ansiedade, vivemos muitas vezes a insegurança, fruto da nossa humanidade. Enquanto a trombeta não toca, cá estamos nós. E esta sempre foi a situação do povo de Deus. E não foi diferente no contexto do profeta Isaías. Não foi diferente no contexto do profeta Isaías. O texto, olhando para o texto do profeta, sobretudo do profeta Isaías, nós vamos perceber que, assim como cada um de nós, esses homens e mulheres viveram um contexto de violência, de insegurança, de crise econômica, de crise da família, da injustiça social, enfim, o povo vivia aí o drama dos mortais. Veja, você que entra nesse santuário nesta manhã de domingo, neste dia ensolarado, eu gostaria de sinalizar uma coisinha muito simples para você aqui, porém libertadora. Enquanto a trombeta não toca, você muitas vezes pode até chorar. Enquanto a trombeta não toca, você lamenta, você se inquieta no seu coração, você sente insegurança. Você está de repente aqui nesta manhã com o coração totalmente arrebentado, fragilizado, inquieto, inseguro, amedrontado. E aí, esse texto nos ensina, porque enquanto a trombeta não toca, Deus nos convida. É isso que ele vai dizer: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então,
em meio ao seu contexto, Deus sempre te faz um convite. O Deus que é transcendente, o Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas, Ele não está limitado ao espaço. Não pensemos num Deus distante, pensemos num Deus próximo. O Deus transcendente é um Deus que se fez um de nós. O Deus transcendente é um Deus que se igualou a cada um de nós. E porque se igualou a cada um de nós, isso da tônica do pastor Daniel, Ele conhece as nossas dificuldades, por isso Ele nos convida. Quantas vezes, muitas vezes isso acontece, você se condói, você sente compaixão muitas vezes por uma pessoa, quando você tem a capacidade de se colocar na posição da pessoa. Só quando você se coloca, ou a menos que você se coloque na condição de quem sofre, você não irá socorrer tal pessoa. Porque, e aí, quando nós nos colocamos na condição do sofredor, nós ou convidamos o sofredor, ou vamos ao sofredor. Porque Deus se colocou na nossa condição, porque Ele se fez um de nós, e por consequência entende cada um de nós, porque Deus se fez um, assim como você é, Ele sempre te convida, Ele te conhece. Ele te conhece, Ele sabe o seu drama e te convida. Que convite gostoso. Vem cá, amigo. Não é o fim. Não é o fim da história. Ele te convida para uma palavra mais próxima. Ele te convida para um aconchego. Ele te convida para sinalizar para você que você não está sozinho. É Deus dizendo que não ignora as nossas dificuldades. Jesus Cristo, certa vez, Ele estava vivendo numa comunidade discipular, é assim que ele via, ele percebia a multidão sofrida e sentia compaixão, ou seja, se colocava na condição deles. Aí, percebendo a situação de cada um deles, ele sempre fazia convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O profeta Isaías, ele usa uma figura de linguagem, ele fala da água. Todos vós que tem sede, vinde às águas. Deus se identifica como sendo a satisfação da humanidade. Já experimentaram viver sem água? Há quem diga que a gente até suporta a fome, mas sede não. A sede é um negócio complicado. E ele se utiliza desse elemento indispensável para cada um de nós. Por isso ele está dizendo o seguinte: eu sou indispensável. Impossível viver sem Deus. Impossível caminhar sem Deus. Por isso ele convida: vinde às águas. Ou seja, beba. Se você tem sede, beba. Deus é aquele que está sempre disponível a cada um de nós. Ele se dispõe, e se dispôs na figura do Cristo, e se dispõe na figura do Espírito Santo. Deus é um Deus presente. Vinde às águas. Certa vez, o povo estava reunido para celebrar, agradecendo a Deus ou a uma divindade pelo fruto da terra. A chuva caiu, e porque a chuva caiu, o fruto nasceu. E eles se reuniam para agradecer a divindade pela água, pela chuva que caiu e que deu fruto na terra. Em meio a esta celebração, Jesus se coloca numa posição de destaque e fala bem aqui assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. Ou seja, ele se coloca naquele cenário da festa e diz o seguinte: eu sou verdadeiramente a água
água que sacia a sede. Se existe razão para celebrar a vida em razão da água, celebremos o Cristo, que é a própria água, que é a própria fonte. Por isso ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, em momento algum ele divide a sua glória. Ele sempre se coloca na condição do socorrista, daquele que é suficiente para nos assistir. Enquanto a trombeta não toca, irmão querido, atentemos para o convite diário, constante de Deus a cada um de nós. Certamente, de forma diversa, variada, Deus sempre tem sinalizado para cada um de vocês, para cada um de nós, denunciado a sua presença e o seu desejo de socorrer a cada um de vocês, a cada um de nós, porque Ele nunca nos abandona. Pode ser que uma mãe, disse o profeta Isaías, venha esquecer do seu filho, muito difícil, mas esquece. Porém eu, diz o Senhor dos Exércitos, jamais me esquecerei de você. Amém? Outra coisa que a gente aprende nessa passagem, esse texto chama uma outra atenção. Ele fala da graça. E hoje é bom falarmos da graça, sobretudo porque dia 31 de outubro nós celebraremos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante tem a graça como um dos pressupostos. Só a graça do Cristo. Vejam o que diz a parte B do capítulo 55. Vinde as águas e vós os que tendes sede, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e comer sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, ou seja, de graça. De graça. Ele faz o convite e ele se coloca como sendo o objeto daquilo que o convidado vai receber, e ele vai dizer, vai usar uma outra figura agora, ele falou da água, agora ele fala do vinho, da festa, e ele fala de leite. Então vocês serão saciados, beberão água, vocês serão alimentados, beberão vinho e leite. E tudo isso, usando a linguagem coloquial, 0,800. Porque tudo com Deus é de graça. Não existe barganha com Deus, não existe pagamento para Deus, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Tudo é graça, irmãos. A nossa relação para com Deus é de pura graça. Nos salvou pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos salva pela graça. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, falou: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nada havia em nós que agradasse a Deus, senão a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor incompreensível, inalcançável, a ponto de o apóstolo João dizer: Deus amou o homem de tal maneira, sabe o que ele está dizendo? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa tal maneira está embutido muitas coisas, dentre eles a total alienação humana, o total estado de depravação humana, mas o amor de Deus era de tal maneira que ignorou tudo isso, superou tudo isso, se fazendo carne e morrendo por nós. É graça. Não é resultado daquilo que eu faço, nem resultado daquilo que sou. É graça. É graça o alimento que chega à sua mesa. É graça o ar que você respira. É graça o emprego que você tem. É graça a sua família saudável. É graça a sua vida. É graça a sua existência.
é graça de Deus. Por isso, os reformadores afirmavam: só graça. Não é assim que cantamos? Graça, irmão, graça, irmãos. Deixa eu parar de cantar. Só graça, Deus. Só graça, Deus. Terceira coisa que essa passagem nos ensina, ela fala do convite divino, ela fala da graça. Enquanto a trombeta não toca, a vida está ali com os seus desafios. E Deus graciosamente vai nos assistindo dia a dia com a sua graça para que continuemos vivendo. Mas Ele nos chama a uma responsabilidade. Nós não podemos transformar a graça de Deus em libertinagem. Nós não podemos abusar da liberdade que Deus nos deu. Porque tudo é dele. Nada é nosso. Inclusive nós mesmos. E porque tudo é dele, tudo deve ser vivido com responsabilidade. E aí o profeta chama a ordem. Ele vai dizer bem assim, no versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ou seja, a trombeta não toca e nós vivemos as dificuldades, mas muitas vezes nós somos o quê? Os agentes dessa dificuldade. Uma coisa é nós padecermos fruto daquilo que foi a nossa capacidade de administração, fomos vítimas. Outra coisa é nós sermos o agente da causa do nosso sofrimento. Ele está dizendo que a vida é muito importante, o tempo é muito importante, de forma que nós não podemos investir muito tempo, investir nossas emoções, investir o nosso dinheiro, investir aquilo que temos e aquilo que somos, naquilo que não é pão. Veja bem, o que está querendo dizer com aquilo que é pão? Não é pão. Ele usa a figura do pão como sendo aquilo que é necessário, aquilo que preenche a existência humana, aquilo que é indispensável, aquilo que é saudável, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é pão. E ele chama isso tudo de pão, não tão somente o pão trigo, mas o pão sustento, no sentido geral, para a nossa existência. E o profeta vai criticar o seguinte: vocês não podem, a vida é tão preciosa, o tempo é tão precioso, você é tão precioso, nós somos tão preciosos para Deus, que nós não podemos perder tempo investindo tudo que temos no que não é pão, no que não vai trazer retorno satisfatório para a gente, para aqueles que vivem conosco, para a igreja, para a sociedade. E aí, nós somos convidados a pensarmos com responsabilidade, a departamentalizarmos, a olharmos para a nossa existência e pensarmos: a trombeta não tocou, não sabemos quando tocará, não sabemos quando Cristo voltará. Ele nos deu a alegria da vida, não só nos deu a alegria da vida, o Cristo falou bem assim: Pai, não os tire do mundo não, eu não peço que os tire do mundo, deixa que eles vivam nas faculdades, deixa que eles vivam nas fábricas, deixa que eles vivam nas universidades, deixa que eles vivam no comércio, deixa que eles vivam na vida. Eu só peço uma coisa: que o Senhor os livre do mal. E livrar do mal é livrar inclusive deles mesmos, que o Senhor os livre deles mesmos, que eles sejam sábios, que eles sejam espertos, que eles sejam inteligentes, que eles saibam aproveitar a ação do Espírito Santo de Deus em seus corações, a fim de que eles não gastem, não percam tempo naquilo que não é pão. Aí eu, o pastor Daniel e cada um de nós somos desafiados nesta manhã de domingo a pensarmos: isso é pão? Isso que eu estou investindo, isso que eu estou projetando, isso que eu estou plantando, guardando no meu coração e trancando as sete chaves com um orgulho tremendo, é pão? Se não é pão,
abra essa portinha e jogue fora, porque você vai adoecer. O que alimenta é pão, e você pode até morrer. Então, com responsabilidade, com alegria da fé evangélica, com resposta ao alto preço que Ele nos deu, investiu em nós, vamos nos valorizar e vamos fazer aí um check-up, vamos à nossa despensa e vamos verificar. Isso aqui não é pão, tira fora. Mas quem vai fazer esta análise? Eu vou fazer a minha, vou ser redundante, a autoanálise. Cada um faz a sua autoanálise à luz da palavra, à luz da coerência, à luz da lógica, à luz do bom senso, à luz da orientação que o próprio Espírito nos dá. Deus sempre nos convida, irmãos, para que nos dirijamos a Ele com confiança, com certeza de que Ele sabe o que é melhor para a gente. Deus conduz a nossa história, porém, Deus não anula a nossa capacidade da razão, de decisão. Por isso, orientados pelo Espírito Santo de Deus, pensemos com responsabilidade e continuemos caminhando a caminhada da vida enquanto a trombeta não toca. Que nos guarde e nos abençoe.